E se for o fim? Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Isaías, capítulo 41, versículo 10. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así dice Dios, y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. Else we know this. In America, we don't worship government, we worship God. This great nation represented. And we pray, Lord, the anointing of the Holy Spirit come upon him, that he may have wisdom, that he will hear a voice in his ear when he turns to the right or to the left, saying, this is the way, walk ye in it. The Lord, may the blessing of God accompany him. Que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, sejam curados pelo nome de Jesus nesta hora. Que haja liberação de cura, Senhor Deus, em todos os lugares do nosso país. Que haja, Senhor Deus, liberação do Teu poder, da Tua glória, para que nenhum brasileiro possa vir a ser infectado por este vírus. Ó Deus, isso vai ser testemunho, e eu creio na minha fé, que isso vai ser testemunho para o mundo, porque o Brasil pertence ao Senhor. Que o Brasil sairá dessa muito mais forte. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que têm fé e acreditam. Domingo é o dia de jejum. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você está preparado? Olá, galera do canal Cruz Sem Máscaras, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, apesar do novo visual, tá tudo bem comigo, graças a Deus. Como você pôde perceber e assistir nesse vídeo introdutório, a grande pergunta para mim e para você é: será que, se esse for o fim dos tempos, nós estaremos preparados? Será que, de fato, como cristãos, nós temos dado bons exemplos? Eu gostaria de trazer para você, e isso não é uma afirmação minha, não estou dizendo que Jesus está voltando amanhã. Não, pelo contrário, ele está voltando e você sabe muito bem disso. Mas para que a nossa mente, o nosso coração estejam sempre apercebidos quanto à volta de Cristo, eu gostaria de ler para vocês Mateus 24, aquele texto que você sempre ouve de mim. E eu gostaria de fazer você pensar e fazer você talvez lembrar das primeiras obras, do primeiro amor, e talvez se você tenha se afastado, você possa voltar para Jesus, porque é algo muito importante. Em Mateus 24, o Senhor Jesus ele chama os seus discípulos a perceberem o templo. Ele diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Eles vão para o Monte das Oliveiras e o Senhor começa a explicar para eles, assim que eles perguntam sobre o final dos tempos, a volta do Filho de Deus. E ele começa a dizer que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, mas cuidado para que ninguém seduza vocês, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas, ou seja, desviarão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu aposto que você já viu ou já ouviu que tudo isso já aconteceu. Primeiro, nós temos percebido, pelo menos pela nossa história, que guerras já aconteceram no mundo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, isso já aconteceu. E quantas pessoas daquela época não pensaram, esse é o nosso fim, nós vamos morrer, não teremos mais para onde escapar e a nossa vida vai acabar, o mundo vai acabar. Então você também talvez já tenha percebido que falsos cristos tenham se levantado e tenham feito muitos seguidores. Acho que se você buscar na internet, você vai encontrar algum deles por aí. Até que no Brasil tem um, mas nós não precisamos citar nomes, ok? E nação se levantará contra nação, fomes e terremotos. Você tem visto países famintos, pessoas famintas,
Você não precisa ir muito longe. Aqui mesmo no Brasil você consegue encontrar estados famintos, pessoas que não têm o que comer, pessoas que sequer conseguem sobreviver com a água, porque a água é imprópria para consumo. Então, aqui no Brasil nós também temos pessoas passando por situação de fome, apesar de não termos terremoto. Nós temos visto também em muitos países acontecerem tremores, terremotos em vários lugares. Ok? Isso você já sabe, isso você já tem percebido, mas fique muito atento com esses sinais. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Talvez você não esteja vendo isso dessa forma nos dias de hoje, mas eu advirto a você que isso tem acontecido também nos dias atuais. Pessoas no Oriente Médio, na Ásia e em muitos outros lugares têm sido afligidas, têm sido mortas por amor a Jesus, por conta do Evangelho. Mas antes disso tudo acontecer, nos 300 anos antes da abolição da perseguição aos cristãos, antes do imperador Constantino abolir essa perseguição, muitos dos nossos irmãos foram perseguidos e mortos. Você sabia disso? Em uma escala muito grande, que você talvez não tenha dimensão hoje. Hoje o que você vê, o que eu vejo, é algo muito pouco, porque há liberdade para falar. Se não fosse assim, eu não estaria fazendo esse vídeo para você. Eu estaria sendo perseguido e morto. Mas antes as coisas eram muito piores. Pessoas de fato eram mortas, eram decapitadas, eram crucificadas por causa de um nome. E esse nome é Jesus. E isso já aconteceu e com certeza ainda tem acontecido. Mas fique atento com esses sinais. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso tem acontecido? Você pelo menos conhece algum relato de acontecimentos em que pessoas das próprias famílias têm proclamado ódio um para com o outro? Ou pessoas próximas a você, você tem visto isso acontecer? De fato, isso já tem acontecido. Mas o principal daquilo que o Senhor nos adverte é que nesse tempo muitos falsos profetas irão aparecer e enganarão a muitos. Antes desse coronavírus acontecer, você com certeza percebeu muitos falsos profetas. Pessoas que enganaram muita gente e você ficou indignado com isso. Mas o Senhor Jesus disse para que a gente não ficasse escandalizado, porque de fato isso deveria acontecer. E aquele porém, não, na verdade antes disso, no versículo 12, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Você tem percebido que o amor de muitos tem se esfriado? E muitas pessoas que você conhecia como cristão há uns anos atrás, hoje já não professam mais essa fé. Na verdade, parece que nunca conheceram Jesus. É verdade, porque o amor de muitas pessoas tem se esfriado. O amor próprio, a vontade de crescer, tem falado muito mais alto do que o amor a Deus e do que o amor às pessoas. O amor ao pecado, ao dinheiro, tem feito com que a fé se esfrie. E de fato é o que tem acontecido. Mas, mais uma vez, não se escandalize, porque esse ainda não é o fim. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, esse será salvo. Mas aquilo que eu queria deixar para você nesse vídeo, e talvez eu não sei quem é você e a situação que você passa nesse momento de pandemia, e talvez essa mensagem só tenha chegado a você após a pandemia, mas algo muito interessante é que nesse momento de pandemia em que nós estamos vivendo atualmente aqui no Brasil e no mundo inteiro, é que muitos presidentes, pelo menos, o presidente do Brasil, o Bolsonaro, o Donald Trump, o presidente do Paraguai, eles fizeram algo interessante. Talvez isso seja espelho para muitos outros presidentes ou para muitos outros países. Algum deles citou o livro de Isaías, o presidente do Paraguai citou o livro de Isaías, citou as escrituras dizendo que crê em Deus, que crê na graça de Jesus, de que Ele pode e tem poder para nos salvar desse momento de calamidade. O nosso presidente Bolsonaro, ele proclamou, ele deu aos brasileiros um dia para que nós fizéssemos jejum. E o presidente Donald Trump, ele tem feito, não de hoje, mas em alguns momentos, o dia da oração, em momentos como o dia para que nós jejuemos, por conta dessa situação que nós temos vivido. A palavra que eu quero deixar para você, na verdade o texto que nós devemos analisar, e esse é o texto que de fato nós devemos ficar atentos para os sinais,
é esse. Versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Talvez você se pergunte: Mateus, você não me disse nada com esse texto. Eu não entendi absolutamente nada. Mas para mim, só leu o texto da Bíblia. Talvez realmente seja isso que você deva entender com mais ênfase. Esses textos nos mostram que nós devemos estar atentos a todos os sinais. Esses sinais que o Senhor Jesus prediz aos discípulos aconteceram em ocasiões diferentes, mas algo que tem acontecido hoje é que o mundo tem conhecido Jesus por conta dos nossos presidentes, por conta dos movimentos de oração e por conta de tudo que tem acontecido juntamente com isso. Você já pensou que aquilo que o presidente Bolsonaro, aquilo que o presidente Donald Trump ou o presidente do Paraguai tem feito não irão repercutir no mundo inteiro? Países vizinhos não irão observar as atitudes dele? É claro que sim. E nós, como cristãos, devemos estar atentos ao que tem acontecido. Pode ser que Jesus não volte amanhã, mas com certeza é um sinal em que nós devemos ficar alertas para a volta de Jesus. Mas e se Jesus voltar amanhã, ou voltar hoje, ou voltar nesse instante que nós estamos vendo ou falando esse vídeo? Você estaria pronto para ver o seu Salvador, para ver Cristo aparecer em grande glória nos céus e arrebatar a sua igreja? Você estaria pronto como um cristão, dando exemplo de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, para que você possa de fato ser arrebatado? Eu queria fazer com que você analisasse esses sinais e principalmente analisasse a sua vida. Não é para te deixar assim, alarmado de uma forma falsa, mas aqui de fato para que você observe os sinais de Cristo. Ele está voltando, isso não é uma surpresa para ninguém, mas observe, porque talvez ele possa voltar no momento em que você não esteja pronto para recebê-lo. Tamo junto, fica com Deus, falou e falou.